o cheiro chega antes de qualquer coisa. Madeira. Verniz fresco. Um fio de resina que ainda não secou completamente numa das bancadas. A oficina do luthier está quieta agora, a porta entornada para a ruela de paralelepípedos lá fora, onde a chuva começa a cair em gotas finas e bem espaçadas, quase uma neblina com peso. Uma única lâmpada de braço dobrado ilumina o centro da bancada principal. O resto do espaço existe em âmbar escuro, prateleiras com corpos de violões pendurados, caixas rasas de tarraxas, rolos de corda ainda na embalagem de papel pardo. Você está aqui, sentado num banco baixo perto da parede do fundo. As costas se encostam na madeira fria. Os pés repousam no assoalho de tábua larga. O banco tem a dureza boa das coisas velhas e sólidas. Você sente o peso do seu próprio corpo assentando. A chuva lá fora continua, igual a si mesma. A oficina não pede nada de você. Na bancada, um violão sem tampa repousa sobre 2 cavaletes de feltro verde. O fundo do instrumento está virado para cima, uma curva longa e suave de cedro claro, com veios finos correndo paralelos do topo à base. O luthier trabalhou aqui até o começo da noite e depois foi embora, deixando uma lixa dobrada em 4 sobre a madeira. A lixa não foi usada ainda. Está lá só esperando, como tudo espera nesta hora. Ao lado, um pincel de pelo fino descansa encostado num potinho de verniz fechado. A tampa tem uma gotinha ressecada na beirada, quase transparente, cor de mel velho. O cheiro de verniz paira baixo, perto da superfície das coisas. Não incomoda. É um cheiro que faz pensar em paciência, em tempo passando devagar, em mãos que sabem o que fazem sem precisar apressar nada. A lâmpada zumbi um pouco. Um zoom muito leve, quase imaginado. Depois para. Silêncio outra vez. Numa das prateleiras mais altas, 3 corpos de violino estão pendurados pelos talões com ganchos de arame. Estão sem braços, sem cavalete, sem cordas, só o corpo, oval e oco, balançando 1 milímetro quando a brisa da porta entornada os alcança. Madeira de bordo no fundo, abeto no tampo. O abeto tem aquela palidez quase prateada que só aparece com a lâmpada em certo ângulo. Você olha para eles por um tempo. Não tem voz ainda. São silêncio em forma de instrumento. A chuva lá fora aumentou um pouco, agora dá para ouvir um risco mais contínuo no parapeito da janela basculante entornada. Não é barulho. É companhia. O tipo de som que preenche o fundo do silêncio sem rasgar nada. Os 3 corpos de violino balançam de novo muito de leve e param. A prateleira não rende. Tudo é sólido aqui. Tudo foi construído para durar. No canto mais escuro da oficina há uma pequena estufa de ferro baixa com uma porta de vidro fumê. A brasa dentro está no fim, não há mais chama, só um núcleo alaranjado que pulsa lentamente como se respirasse. A cada respiração larga um calor suave que não aquece o ambiente inteiro, só a faixa de ar entre a estufa e a bancada mais próxima. Nessa faixa de calor, o cheiro de madeira é mais denso. Pinho. Cedro. Um rastro muito leve de cola animal que foi aquecida no início da tarde e já esfriou. Você sente o calor nos tornozelos, nos joelhos. Não é intenso. É exatamente o suficiente.
O suficiente é uma das melhores sensações do mundo, e você deixa o corpo reconhecê-la agora. A brasa pulsa uma vez mais. Depois fica quase imóvel. A estufa rende uma vez, o metal respondendo ao resfriamento, e não rende mais. Sobre um pano de algodão dobrado na bancada menor, há cordas. Várias. De espessuras diferentes, enroladas em círculos pequenos e arrumadas por tamanho. As mais finas parecem fios de luz. As mais grossas têm um aspecto encorpado, quase metálico, e quando a lâmpada bate nelas de certo jeito brilham com um ouro baço. O luthier as deixou assim no fim do dia, organizadas, mas sem pressa, como quem sabe que amanhã elas ainda estarão lá. Uma das cordas finas está levemente solta do seu rolo e forma uma pequena onda no pano. Você poderia tocá-la com a ponta do dedo. Só encostar. Ela vibraria por um instante longo e depois mergulharia de volta no silêncio. O som seria quase nada. Uma nota sem nome. Um som que existe só para mostrar que o silêncio existe também. Você não precisa tocar. Só imaginar já é suficiente. A onda da corda permanece no pano, quieta. Alguém deixou um violão encostado na parede, já com as cordas, já com o braço e as tarraxas apertadas. Está pronto, ou quase. O verniz da tampa ainda não foi dado. A madeira crua tem uma textura opaca, porosa, que absorve a luz em vez de devolvê-la. É um violão que existe no intervalo entre o trabalho e o descanso. Você poderia sentar com ele no colo, encostar a caixa no peito e sentir a madeira fria aquecer devagarinho. Você poderia dedilhar uma corda com a polpa do polegar, bem de leve, sem pressão, só deixar o dedo deslizar. A nota sairia grossa e aberta, sem o brilho que o verniz vai trazer, mas com uma honestidade boa. Madeira e ar. Só isso. A nota se espalharia pelo espaço pequeno da oficina, bateria nas prateleiras, nos violinos pendurados, nas paredes de alvenaria rebocada, e se dissolveria. A chuva continuaria lá fora, igual. Sempre igual. A chuva agora cobre tudo lá fora com um véu contínuo. Você ouve na calha do telhado, ouve no parapeito, ouve no paralelepípedo da ruela, onde não há mais ninguém passando. Dentro da oficina o som chega filtrado pelas paredes grossas, um sussurro de fundo, um chiado morno que não para e não aumenta. Só fica. A lâmpada de braço dobrado projetou uma sombra do violão pronto sobre a parede, uma sombra grande e bem desenhada, com o contorno da caixa e das cravelhas. A sombra não se move. O violão não se move. Você também não precisa se mover. Não há lugar nenhum para ir. Não há nada que precise ser feito agora. A oficina guarda tudo, os instrumentos prontos, os instrumentos pela metade, as ferramentas pousadas, o verniz fechado, as cordas enroladas. Guarda você também, sem pedir nada em troca. O cheiro de madeira continua.
A chuva continua. A sombra do violão fica quieta na parede. No fundo da prateleira mais baixa há um livro velho encapado em couro. O título na lombada foi desgastado pelo tempo e você não consegue ler. Não importa. É só um livro que pertence ao lugar, como tudo aqui pertence ao lugar. Ao lado do livro, uma xícara sem alça com um resto de chá que esfriou horas atrás. O cheiro do chá, erva doce, talvez se mistura ao verniz e à madeira e vira um único cheiro que é só desta oficina, de nenhum outro lugar. Você respira fundo uma vez sem pensar. O ar entra fácil. Sai fácil. A lâmpada projeta a luz num arco que não alcança as prateleiras do fundo, então o livro e a xícara vivem numa meia escuridão morna. Coisas em meia escuridão morna descansam de um jeito diferente. Você sente isso. O seu próprio corpo está numa meia escuridão morna agora, em algum lugar entre acordado e outra coisa. Entre aqui e ali. A chuva não para. A erva doce flutua no ar. O banco baixo perto da parede ficou mais macio sem que nada mudasse. É só o corpo aceitando que sempre esteve lá. A brasa na estufa é um ponto laranja que você mal enxerga agora. A lâmpada continua, mas parece mais longe. Os violinos pendurados estão quietos. As cordas no pano de algodão estão quietas. O violão pronto encostado na parede está quieto. Tudo nesta oficina aprendeu a descansar. A chuva lá fora é igual a si mesma. Fina. Contínua. Sem pressa. O cheiro de madeira é uma presença gentil. Não vai embora. Fica ali como companhia. Você não precisa segurar nada. Não precisa lembrar de nada. A oficina guarda. A noite guarda. A chuva cobre tudo lá fora com cuidado. Com muita calma. Pode deixar os olhos fechados. Pode deixar a respiração fazer o que quiser. A madeira. O verniz. A chuva. A noite cuida de tudo agora. Pode dormir. A história agora recomeça, um pouco mais devagar. Você não precisa acompanhar. Só deixar a voz passar. E descansar. Na bancada, um violão sem tampa repousa sobre 2 cavaletes de feltro verde. O fundo do instrumento está virado para cima, uma curva longa e suave de cedro claro, com veios finos correndo paralelos do topo à base.
O luthier trabalhou aqui até o começo da noite e depois foi embora, deixando uma lixa dobrada em 4 sobre a madeira. A lixa não foi usada ainda. Está lá só esperando, como tudo espera nesta hora. Ao lado, um pincel de pelo fino descansa encostado num potinho de verniz fechado. A tampa tem uma gotinha ressecada na beirada, quase transparente, cor de mel velho. O cheiro de verniz paira abaixo, perto da superfície das coisas. Não incomoda. É um cheiro que faz pensar em paciência, em tempo passando devagar, em mãos que sabem o que fazem sem precisar apressar nada. A lâmpada zumbi um pouco. Um zoom muito leve, quase imaginado. Depois para. Silêncio outra vez. Numa das prateleiras mais altas, 3 corpos de violino estão pendurados pelos talões com ganchos de arame. Estão sem braços, sem cavalete, sem cordas, só o corpo, oval e oco, balançando 1 milímetro quando a brisa da porta entornada os alcança. Madeira de bordo no fundo, abeto no tampo. O abeto tem aquela palidez quase prateada que só aparece com a lâmpada em certo ângulo. Você olha para eles por um tempo. Não tem voz ainda. São silêncio em forma de instrumento. A chuva lá fora aumentou um pouco, agora dá para ouvir um risco mais contínuo no parapeito da janela basculante entornada. Não é barulho. É companhia. O tipo de som que preenche o fundo do silêncio sem rasgar nada. Os 3 corpos de violino balançam de novo muito de leve e param. A prateleira não rende. Tudo é sólido aqui. Tudo foi construído para durar. No canto mais escuro da oficina há uma pequena estufa de ferro baixa com uma porta de vidro fumê. A brasa dentro está no fim, não há mais chama, só um núcleo alaranjado que pulsa lentamente como se respirasse. A cada respiração larga um calor suave que não aquece o ambiente inteiro. Só a faixa de ar entre a estufa e a bancada mais próxima. Nessa faixa de calor, o cheiro de madeira é mais denso. Pinho. Cedro. Um rastro muito leve de cola animal que foi aquecida no início da tarde e já esfriou. Você sente o calor nos tornozelos, nos joelhos. Não é intenso. É exatamente o suficiente. O suficiente é uma das melhores sensações do mundo, e você deixa o corpo reconhecê-la agora. A brasa pulsa uma vez mais. Depois fica quase imóvel. A estufa rende uma vez, o metal respondendo ao resfriamento e não rende mais. Sobre um pano de algodão dobrado na bancada menor, há cordas. Várias. De espessuras diferentes, enroladas em círculos pequenos e arrumadas por tamanho. As mais finas parecem fios de luz. As mais grossas têm um aspecto encorpado, quase metálico, e quando a lâmpada bate nelas de certo jeito brilham com um ouro baço.
O luthier as deixou assim no fim do dia, organizadas mas sem pressa, como quem sabe que amanhã elas ainda estarão lá. Uma das cordas finas está levemente solta do seu rolo e forma uma pequena onda no pano. Você poderia tocá-la com a ponta do dedo. Só encostar. Ela vibraria por um instante longo e depois mergulharia de volta no silêncio. O som seria quase nada. Uma nota sem nome. Um som que existe só para mostrar que o silêncio existe também. Você não precisa tocar. Só imaginar já é suficiente. A onda da corda permanece no pano, quieta. Alguém deixou um violão encostado na parede, já com as cordas, já com o braço e as tarraxas apertadas. Está pronto, ou quase. O verniz da tampa ainda não foi dado. A madeira crua tem uma textura opaca, porosa, que absorve a luz em vez de devolvê-la. É um violão que existe no intervalo entre o trabalho e o descanso. Você poderia sentar com ele no colo, encostar a caixa no peito e sentir a madeira fria aquecer devagarinho. Você poderia dedilhar uma corda com a polpa do polegar, bem de leve, sem pressão, só deixar o dedo deslizar. A nota sairia grossa e aberta, sem o brilho que o verniz vai trazer, mas com uma honestidade boa. Madeira e ar. Só isso. A nota se espalharia pelo espaço pequeno da oficina, bateria nas prateleiras, nos violinos pendurados, nas paredes de alvenaria rebocada, e se dissolveria. A chuva continuaria lá fora, igual. Sempre igual. A chuva agora cobre tudo lá fora com um véu contínuo. Você ouve na calha do telhado, ouve no parapeito, ouve no paralelepípedo da ruela, onde não há mais ninguém passando. Dentro da oficina o som chega filtrado pelas paredes grossas, um sussurro de fundo, um chiado morno que não para e não aumenta. Só fica. A lâmpada de braço dobrado projetou uma sombra do violão pronto sobre a parede, uma sombra grande e bem desenhada, com o contorno da caixa e das cravelhas. A sombra não se move. O violão não se move. Você também não precisa se mover. Não há lugar nenhum para ir. Não há nada que precise ser feito agora. A oficina guarda tudo, os instrumentos prontos, os instrumentos pela metade, as ferramentas pousadas, o verniz fechado, as cordas enroladas. Guarda você também, sem pedir nada em troca. O cheiro de madeira continua. A chuva continua. A sombra do violão fica quieta na parede. No fundo da prateleira mais baixa há um livro velho encapado em couro.
O título na lombada foi desgastado pelo tempo e você não consegue ler. Não importa. É só um livro que pertence ao lugar, como tudo aqui pertence ao lugar. Ao lado do livro, uma xícara sem alça com um resto de chá que esfriou horas atrás. O cheiro do chá, erva doce, talvez se mistura ao verniz e à madeira e vira um único cheiro que é só desta oficina, de nenhum outro lugar. Você respira fundo uma vez sem pensar. O ar entra fácil. Sai fácil. A lâmpada projeta a luz num arco que não alcança as prateleiras do fundo, então o livro e a xícara vivem numa meia escuridão morna. Coisas em meia escuridão morna descansam de um jeito diferente. Você sente isso. O seu próprio corpo está numa meia escuridão morna agora, em algum lugar entre acordado e outra coisa. Entre aqui e ali. A chuva não para. A erva doce flutua no ar. O banco baixo perto da parede ficou mais macio sem que nada mudasse. É só o corpo aceitando que sempre esteve lá. A brasa na estufa é um ponto laranja que você mal enxerga agora. A lâmpada continua, mas parece mais longe. Os violinos pendurados estão quietos. As cordas no pano de algodão estão quietas. O violão pronto encostado na parede está quieto. Tudo nessa oficina aprendeu a descansar. A chuva lá fora é igual a si mesma. Fina. Contínua. Sem pressa. O cheiro de madeira é uma presença gentil. Não vai embora. Fica ali como companhia. Você não precisa segurar nada. Não precisa lembrar de nada. A oficina guarda. A noite guarda. A chuva cobre tudo lá fora com cuidado. Com muita calma. Pode deixar os olhos fechados. Pode deixar a respiração fazer o que quiser. A madeira. O verniz. A chuva. A noite cuida de tudo agora. Pode dormir.